Olá, estimados seguidores de Força TV. Ah, Boas-vindas mais uma vez a podcast Converso Sabe. Hoje, nosso convidado é o senhor Júlio Correia, uma pessoa muito conhecida tanto na Cabo Verde como na diáspora. Júlio Correia é natural de Mosteiros, na Ilha do Fogo. Fez estudos primários na Fogo, estudos secundários na Praia e estudos superiores na Portugal e nos Estados Unidos. Ele foi técnico superior do Ministério da Educação. Ele fez curso intensivo de jornalismo, diretor de Rádio Educativa de Cabo Verde, investigador, consultor e professor. Também foi consultor responsável para a instalação de polo universitário na região de Fogo e Bravo. Ele fez vários estudos no âmbito de políticas sociais e públicas. Ele publica vários artigos nos jornais e revistas. No campo político, Júlio Correia foi deputado eleito em várias legislaturas. Foi presidente da Câmara Municipal de Mosteiro por 6 anos, presidente da Assembleia Municipal, presidente da Assembleia Geral dos Municípios de Cabo Verde. Também foi ministro de Trabalho e Solidariedade, ministro de Administração Interna e primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde. Júlio Correia foi dirigente nacional de PSV por mais de 30 anos, tanto na Comissão Política como no Conselho Nacional de PSV. Também foi secretário-geral de PSV e vice-presidente daquele partido lá. Júlio, tem um currículo que todo mundo gostava de ti, coisa forte. Por Cabo Verde sempre. Sim, na verdade, ocupa várias funções, sempre que for chamado para um cargo, para um posto e que avalia, mas pode ter condições de aportar mais valia para aqueles postos, sempre ao serviço de Cabo Verde, nunca regateia, nunca e acaba para assumir, de acordo com esse currículo, um conjunto de funções na minha país. E te parece uma boa pessoa que é uma pessoa que tem amor à aprendizagem. Hoje a matina você gosta na Universidade de Bridgewater, na formação. Que formação que você faz lá? Sim, e regressa para Leeds Universidade e sempre em falar na minha vida, mas tinha dois aspectos que desde juventude motivam. Ou seja, se nunca tivesse feito uma carreira política, mora em Fazeba, teria feito uma carreira académica por certo. E esse retorno à academia, digamos, também cumprimento de uma espécie de segunda parte nessa estafeta de minha vida. Regressei para a universidade, estou na Universidade de Bridgewater, nos Estados Unidos, a fazer uma graduação na área da administração pública, voltando de novo às lides da aprendizagem, né? Na linha da Amílcar Cabral, para aprender sempre. E, para mim, a administração pública é interessante porque, como teve praticamente uma vida inteira dedicada às questões públicas, a serviço público, na governação do país, essencialmente, não fez serviço público, na Câmara Municipal, não fez serviço público. Então, para mim, regressa para a universidade é uma espécie de confronto, digamos, uma experiência de largos anos, vivida na prática, digamos, com as novas e modernas teorias que tem hoje sobre como fazer administração pública e num país moda Cabo Verde. Então, indo num país moda Cabo Verde, não tem que pensar que nós administração pública, nós é um país com doce componente dispersivo inultrapassado. Ou seja, nós é um país diaspórico, nós é um país de ilhas. Então, acho que é sempre bom nos refletir qual que seria a melhor administração pública para que os dois componentes diaspóricos junta para servir melhor
cabo-verdiano. Ou seja, a questão base é como que a educação pública no Pori tem que um cidadão que mora na Rincón, o outro na Nossa Senhora do Monte, um outro ali na Ribeira de Ilhéu, um outro na Boston, Lisboa, Holanda ou Pawtucket, como que se pode ter acesso a bens, serviços públicos em igualdade de circunstâncias, com equidade, ou seja, igual a quem que está ali morado, com equidade, com transparência. Portanto, tem um grande desafio para não pensar na administração pública na Cabo Verde. Lança-me próprio minha cabeça de desafio de estuda a administração pública, se tiver tempo, se vida que for muito ingrato, ainda minha ideia é repassa por esse pensamento para a nova geração. Tá bom. Tenho certeza que ela está sendo mais valia tanto para Boa e Cabo Verde e para aquelas pessoas que também beneficiam de boa experiência e que nova habilidade e competência que você também aprofunda nela. Júlio, semana falando na boa introdução, Bobo foi secretário-geral de PSCV, Bobo foi vice-presidente do partido, foi presidente de Câmara, como candidato PSCV no Mosteiros, Bobo esteve 6 anos lá. E depois de 50 anos, há 2 semanas atrás, Bobo apresentou uma carta para o presidente do PSCV, Rui Semedo, onde Bobo pede desvinculação do partido, pede sair do PSCV. Quando que Bobo toma aquela decisão de sair do PSCV? A junta dos nota prévia. Primeiro, eu fui com enorme orgulho pessoal que sirve Cabo Verde durante quase 30 anos nas diferentes posições com o mandato do Partido Africano de Independência de Cabo Verde. Um orgulho enorme servir Cabo Verde através do Partido Africano. E estou grato pela oportunidade que me foi concedida como um cabo-verdiano para servir meu país. Na vida tem momentos de grandes decisões. Eu não debitou. Mas a segunda nota que deixo ali é que, apesar de um esforço enorme de aquele que impôs chama sem qualquer receio, de uma ala radical, eu diria até anacrónica, no interior do PSCV, apesar da insistência dessa ala em querer transformar a saída num divórcio litigioso com o Partido Africano de Independência de Cabo Verde, um querer explica claramente o seguinte. Então faz uma separação muito clara, porque nunca te confunde nuvem com junho, nem vinho com água. Meus fundamentos, as minhas causas matriciais, que um dia levam a aderir a Partido Africano de Independência de Cabo Verde, mantêm-se intactas. Então, continua a ser um momento de causas, de princípios e dos fundamentais que um dia levam a tomar a decisão de entrar na PSCV. Isso por um lado. Por outro, demarca objetiva e intransigentemente da forma como que PSCV, como que o Partido Africano de Independência, tenta ser gerido a partir, sobretudo, de 2016. Não quero deixar claras as 12 componentes e as 12 perspectivas absolutamente claras para mim. Mas embora, moram falar, toda uma tentativa de empastelamento de alguns setores radicalizados, mas amando de alguma mão invisível, ninguém tem dúvida. Demasiado velho na esclusão de política para acreditar que nos últimos 3 dias que tem havido muito manos longo e manos invisível que superintende escribas da ocasião para denigrir e conspor quem é bom nome e minha imagem, mas eu acredito que sem sucesso.
acredito que sem sucesso, porque me mantém igual a mim mesmo, desde sempre. E mim é hoje, com a data de hoje, que o Júlio Correia, que tudo alguém conhece, há 5, há 10, há 15 e há 20 anos atrás. Direto, mas também dialogante, democrata, democracia que ainda gostava para alguém, algumas pessoas aderimam-se a causas da democracia. Portanto, minha decisão de desfiliação do Partido Africano da Independência de Cabo Verde tem exatamente a ver com o procedimento que dá entrada nesse partido a partir de um certo período e que torna insustentável a presença de quem quer pensa por ser cabeça, repetindo isso, moda de inflar. Então, vamos mais longe. Então, tinha uma direção que entra em 2016, entra com um propósito absolutamente claro. Só me junta peças. Esse propósito era da expulsão do partido, de um conjunto de dirigentes de partido, incluindo eu, mas há muitos mais, que a direção entrou com esse propósito claro. Eventualmente, pode ter conseguido esses objetivos, porque eu devo ter dado conta que, para graça ou para desgraça, que os nomes que ele atacava profundamente eram pessoas sérias e respeitadas dentro do Partido Africano da Independência de Cabo Verde. Portanto, houve esta cruzada. Para mim é evidente que aquela direção, eu vou repetir, a revista antidemocrática, anacrónica, que ascendeu à liderança do partido em 2016, encetou uma cruzada enorme para desacreditar dirigentes do PCV que vinha de trás, incluindo eu. E essa direção fazia isso com a conivência de alguns dirigentes da minha geração. Porque, se estivesse lá, e que aquela direção resolve na cavalga todo esse caminho de expulsão, de desacreditação e do vilipêndio de bom nome de dirigentes de partido, dirigentes, entretanto, vencedores. Porque essa direção que assumiu as rédeas do partido em 2016 ainda não venceu coisa alguma. Júlio, que passa a ser o presidente do PSV em 2016 com aquela nova direção? Bom, isso é óbvio e evidente. Em 2016, quem é que ganha? O Partido Africano da Independência de Cabo Verde. Quer dizer, citar o nome não acrescenta mais nada. Toda a gente sabe que a partir de 2016, o Partido Africano da Independência de Cabo Verde teve uma presidente que, de forma desabrida e ostensiva, encetou uma cruzada para desacreditar Júlio Correia e mais um conjunto de camaradas. Foram golpes e contragolpes que alguns nunca chegam a holofotes da imprensa e da comunicação social. Por exemplo, não foi levantado processos disciplinares por delito de opinião. Por delito de opinião. Quando da aprovação da lei da regionalização, repara, a regionalização não é uma matéria de partido algum. Regionalização é uma matéria de Estado. E até hoje não há um consenso no país, em nenhum partido, sobre as melhores formas de Cabo Verde encetar essa grande revisão, essa grande reforma administrativa em Cabo Verde, que é, digamos, a criação das regiões. Não houve nenhum consenso, como também nunca houve no interior do PICV, antes daquela gente ter chegado à direção do partido em 2016, há mais de 10 anos. O Partido Africano de Independência de Cabo Verde vinha discutindo o projeto de lei de regionalização sem nunca ter alcançado consenso, como de resto, nunca houve. E nós, na altura, alguns de nós tinham alguma posição formada em relação à lei de regionalização.
era um assunto de Estado, de regionalização, é um assunto que foge ao perímetro dos partidos políticos. É uma reforma do Estado. Agora, sanção disciplinar, processos disciplinares, notas de acusação. Nós fomos alguém transformado em arguido dentro desse partido. Gente sem portfólio, gente que nunca venceu nada em nome deste partido, gente que reduziu a dinâmica partidária, que baixou a autoestima dos militantes deste partido, sem nunca ter acrescentado nada, embora eu ouço talvez frases peregrinas de que aquela direção teria deixado um legado. Mas, vamos lá ver, legado semanticamente quer significar alguma herança. Mas eu, quando eu revisito estes anos a partir de 2016, nunca sei se alguém é capaz de apontar alguma herança. Ora, eu sei que existem algumas heranças. Herança de muita desvinculação do PICV, herança de uma gestão draconiana, herança de uma gestão arrivista, herança de uma gestão negativista para o país e que não aportou vitórias para o PICV, uma direção que trouxe para o debate político iniciativas rejeitadas pelos cabo-verdianos, noutros calendários políticos. Portanto, sem portfólio. É essa geração que acha uma débil abandonar o processo disciplinar com notas de acusação a pedir-me a mim que tinha que deslocar para a série de partido para Madipoba. Só para Madipoba teve posição... para alguém? Quem quer saber? Só para excelência, foi para Madipoba teve uma posição diferente na questão de descentralização? Sim, isso tem um nome. Isso é delito de opinião. Delito de opinião a um deputado que tem um mandato conferido pelo povo. As pessoas, esse que era juristas, esse que era sabedoras, mas com uma interpretação abusiva da legislação nacional sobre as matérias. Mas que ilícito comete um deputado no uso da palavra parlamentar? Isto é Kafka, isto é kafkiano. Pedir a um deputado para ir depor pelo uso da palavra no Parlamento, convocado como arguido para a sede de um partido político qualquer, depois, isso é Kafka, isso não tem outro nome. Isto é kafkiano. Portanto, é a minha decisão. Você está a ser claro e direto, porque tudo tem que ser clarificado. Até para que os militantes, minha grande apelo, é que militantes do PICV, que eu sei que são bons militantes, capazes, militantes que sabem refletir, pois embora reflexão, debate foi conspurcado também da arena política do PICV. Não se sabe, mas tem militantes capazes que, de causas que sempre deram o melhor de si para esse partido, e que os militantes lá, meus respeitos teus, que lá não está sempre junto na linha das causas matriciais desse PICV. É pena que no mês de mais coragem para não falar aquilo que é direito. E cada vez que Júlio Correia e mais alguns tomam a iniciativa de aponta aquilo que é direito, bom, nós é que se destoa, nós é que crê, colabora com discursos de vitimização. Repara que aconteceu tudo coisa nesse partido. De 2016 para ali, houve até a convocação de um Conselho Nacional Extraordinário só para legitima com um novo mandato a alguém que devia ter a hombridade de ir para casa porque tinha perdido eleições em toda a linha. O partido é simples. Quem quer saber ganha eleições, fica na casa. Dirigentes
E que sabe ganhar eleições deve dar lugar a quem que sabe ganhar eleições ou que pode ganhar eleições. Ninguém se flama de Júlio Correia, não sabe ganhar eleições, mas se calhar nem teve sorte de que ter perdido nenhum desafio eleitoral que entra nele, nesse partido desde 1991. Uhum. Portanto, essas questões têm que ser debatidas dentro de PICV. PICV é um partido enorme, um partido com causas, um partido com história, que o nosso partido que repor fica sujeito a esse tipo de amarras, a imposição de cabresto que se tem impede militantes de refletir sobre o futuro do seu partido. Mas o presidente do partido não é o dono do partido. Ele não é mais militante do que um outro militante. Ele simplesmente, numa fase da vida partidária, é a balança numa candidatura, votado nela e ganha a legitimidade do governo do partido. Mas atenção, o presidente ganha legitimidade para gerir partido adentro, digo bem, adentro dos fundamentais daquele partido. É que ganha legitimidade para detonar os fundamentais do partido. É que ganha legitimidade para destruir e impor regras novas, perante regras que estatutos têm. O que por extrapola a nossa legitimidade. Mora no houve para eleitores anos, nem tem legitimidade, nem pode. Militantes votam, nem pode. Mas militante dá mandato para o governo, para o federa, para o único, para o cria condições de partido pleiteia disputas eleitorais, para que partido sirva Cabo Verde. Partido não é um fim em si próprio. Partido é um instrumento mobilizador de sociedade para responder a demandas de povo. Júlio, está, nesse momento, dentro do PSV, existe democracia e respeito para o princípio democrático? Não é querer confundir tudo alguém. Naturalmente, o PCV tem homens respeitáveis, militantes sérios, homens de causas, que nós nos esteve junto, enfileirando todo esse ano nas lutas por Cabo Verde. PCV é um partido que teve luta sempre por Cabo Verde, ainda que conjunturalmente e perde eleições. PCV que é um partido eleitoralista, é um partido societário, mas um partido societário que se sujeitou a ser a uma imposição sectária em que alguns filhos de um Deus maior podem flatar o curso, podem provocar desmame, podem provocar um estilo de oposição que não dá em nada e que não aguenta ser criticada. Desde 2016, porque eu nem tenho experiência de oposição. E foi porta-voz do grupo parlamentar do PCV, quando o PCV tinha 21 deputados, um deles era mim, em 1991. Não sabe coisa que exercitou a oposição. Não sabe mais alguém que deve fogo no copo d'água, nem que deve produzir discursos draconianos, negativistas, mora que esse que produzido a partir de 2016, que vai totalmente em desencontro com aquilo que é a grande expectativa da sociedade cabo-verdiana. A sociedade cabo-verdiana amadureceu e muita gente não deu conta disto. A sociedade cabo-verdiana hoje é madura. É sabe o que é que quer. É mesmo de políticos que propõe passe. É mesmo de políticos que está a fazer consenso. É mesmo de políticos de causas. É que mesmo houve um discurso draconiano, aquele discurso binário na Parlamento, hora que um fala sim, que o outro fala não, ou que um está falando está direito, que o outro fala está torto, em que causas de Cabo Verde está passa ao lado. Não está numa outra fase na Cabo Verde e, infelizmente, a classe política, ao mais alto nível, ainda canta conta das coisas ali. Então, continua a produzir, no debate parlamentar, discursos que até imagina que nenhum cabo-verdiano carregou. Vamos ver que aquela resolve problema de desemprego, de rendimentos,
da habitação. Que problemas que aflige a sociedade cabo-verdiana hoje. Portanto, o que a confunde tudo alguém na Partido Africano de Independência de Cabo Verde. Algumas pessoas que escrevem no Facebook teve essa intenção deliberada de enlamear. Júlio Correia está contra tudo alguém, Júlio Correia está de abandona e tem uma guerra de um litígio. Não. Tem militantes respeitáveis dentro desse partido, com os quais Cabo Verde deve sempre contar. Naturalmente, que tem alguns cristãos novos, amando de algumas mãos invisíveis, escribas do Facebook, que está-me enlameia, flamar, vilipêndia, bom nome de Júlio Correia, é um bom caminho. Aquilo que não resulta de nada. Júlio Correia, tudo que gosto de Júlio Correia da Cabo Verde, eu nem sei o que é a mim. A minha hora está falando na fogo, nunca tem rabo de págia. Então está limpo nas coisas. Foi sempre limpo. De todas as funções que fazem na Cabo Verde, esteve sempre limpo. Agora está falando, está a banhar na chota por ninguém. Júlio, por acaso não tem estado a seguir de perto aquele debate sobre a saída de PSV na Facebook? Pá. A mim não tem interesse de para Cabo Verde, mas tem muito interesse na gosto de política. Então tem estado a seguir de perto. Um rapaz, uma pessoa tenta na Facebook, tenta esteve a falar para modo de atender aquele fórum de CV Trade Invest e independência de festa de independência quando na Venezuela, onde que aparece na foto junto com o primeiro-ministro de maneira amigável. Mas, no entanto, na única entrevista que Buda, o Flama já há meio de anos que tem certa pondera aquela decisão ali. Então, gostava de fazer um esclarecimento. Depois, se alguém fica com impressão, me para morrer, vou bem aquela festa de independência que a pessoa pensa que era festa de MPD, que mas de repente, mas eu vou tornar MPD, mas eu vou revelar a carta, que vou decidir sair. Claro, esse é aquela ala, a revista, aquela quinta coluna, sempre de plantão, que te tenta empastela tudo coisa e que deduz que através de uma fotografia alguém já troca, alguém já muda dessas causas, mas isso é de gente que precisa ir para a escola da democracia. Infelizmente, nunca tem outra palavra para falar. Alguém que te lê uma foto. E se de repente agora, em Júlio Correia, resolvi apoio na Facebook, tudo foto que tem, com todo líder político de Cabo Verde, de estrangeiro, com tudo, de tudo quadrante. E a hora que alguém fala, mas faz aquele foto lá, e chega na casa, dia seguinte aquele foto estava nas redes sociais, a hora que Júlio Correia está falando que ele é EPIDI, porque está espantado. Júlio Correia se exagero. Mas quem faria uma outra coisa destas? Alguém um democrata com sanidade mental e que conche minimamente o percurso de uns e de outros, te trava até chegar naquele ponto lá. Ora, vamos pensar claro o seguinte. E é que a primeira vez tinha foto, se está a fazer o que ele, se usarem a foto para que as pessoas dizem. Há muitos anos atrás, um dirigente do PSV na cidade de São Filipe protagoniza uma candidatura no interior do partido. Bom, está a falar, mas Júlio Correia era muito próximo desse alguém que protagoniza essa candidatura. E, entretanto, o PSV também apresenta ser candidato. Então, se não crê, naquela altura tinha 12 candidatos e dentro da área, digamos, de PSV. Na altura, também tinha funções de secretário-geral. Naturalmente, que me estava lá para diapasão de sufraga a candidatura do partido. Mas aquelas outras pessoas, de repente, que ficam os inimigos. Como elas é tudo dirigentes do partido.
que estava naquela outra candidatura, alguns deles hoje, com mandato de deputado, outro é primeiro responsável do Partido Nação Filipe, só para se ver a ironia da história. Uhum. Na altura, Minas São Filipe, por mero acaso, não interessa agora, explica qualquer motivo que levanta São Filipe, mas tem um motivo, encontra uma caravana dos dirigentes do partido, que está a protagonizar uma outra candidatura, um frase mantenha. Salvo seja, se agora a nossa consciência democrática não deixa de cumprimentar pessoas amigas ou pessoas que também têm nosso partido. Coisa é que acontece na altura? No dia seguinte, minha foto te cumprimenta ex-dirigente de partido, hoje deputado da nação pelo PCV, se paga também na Facebook da Cabo Verde. E qual era o título? Júlio Correia faz campanha em São Filipe contra o PICV. Ou seja, gente, essa quinta coluna de serviço que anda, vou usar a palavra e peço desculpas, que anda a emporcalhar a convivência sã entre dirigentes do nosso partido, está bem de longe. Claro, tudo tem, na vida tem sempre a gota que transborda. É tentativa de nos excluir do partido. Tentativa de expulsar-nos do partido. 2017 a 2018, processos disciplinares na PED. Júlio Correia arguido. Dirigentes que até festejam quando Júlio Correia e Felisberto Vieira e mais alguns camaradas meus, não sei, nunca entra na lista. Dar o festa para se lembrar. Ora, o problema, carga d'água, é que a mim, Júlio Correia, tem que permanecer num partido cuja direção nunca te reconhece, primeiro, nenhuma capacidade para posicionar PAICV para pleitear resultados eleitorais. Há muito trabalho que tem que ser feito e enquanto aquela direção lá continuar, a PAICV tem que trabalhar a triplicar ou a quadriplicar para conseguir algum resultado. Vai ser muita camisola suada para a PAICV conseguir algumas coisas, porque aquela direção lá que sabe fazer trabalho político. Portanto, esse ambiente tóxico, vou repetir a palavra, vou usar, que está bem desde esse período, termina com esse tipo de episódio que acontece dia 5 de julho, mas de 4 de julho, jantar. Mas está passando para a cabeça de alguém. Naquele jantar, não sei se pina da conta, lá estava a nata dos dirigentes do PCV de Brockton. E a mim estava lá, mas isso tudo. Esse tudo está lá. Só para morrer que foto tem que A fazer. mim estranho para morrer bem, que ele arriba, sorriba bom. Com certeza. A meu gesturo lá, toda a nata de dirigentes de partido está a comemorar, cumprimentando, falando, rindo e conversando. Não estava mas tudo na festa lá. A mim estava a cumprimentar alguém, alguém tudo bem. A mim fico contente, pá. É um momento de celebração de Cabo Verde. Estava alguém de todo o partido lá. E não estava mídia, estava tudo alguém. Me acha estranho que pouco bem fica... Exato, pouco filho que fica alvo. Repara, a gravidade disso é que nem 5 de julho, nem respeito para 5 de julho, a data que nos une, as pessoas que têm. Ou seja, se a forma de comemorar 5 de julho é monta espiões para bailar na sala de jantar para saber se Júlio Correia te cumprimenta ou que te cumprimenta o primeiro-ministro de Cabo Verde. Mas não me cumprimenta primeiro-ministro de Cabo Verde. Primeiro-ministro de Cabo Verde é primeiro-ministro de Cabo Verde. Enquanto que tem outro, aquele é que é primeiro-ministro. Haja respeito, haja democracia. E posso também falar, não, Júlio Correia está não combinado ou está... É mediocridade. Repare, a pessoa teve a habilidade de, dia 11 de julho, escreve uma carta para o Dr. Rui Semedo, de pedirem a desfiliação de partido. Aliás, em que agradeço
a carta de Rui Semedo, uma carta bonita que ele me dirigiu, sobre reconhecendo todo um passado que, igual também não fazia junto, dentro desse partido, mas é que possível, num, se celebra 5 de julho, para alguém lembra, mas tem que ir para fazer uma foto, que bem critica Júlio Correia. E no dia seguinte, para mim, dá-me a carta dia 11 para o Dr. Rui Semedo, no dia 12, apareceu uma carta na Face das redes sociais, supostamente de amigo secreto, te pede Ulisses Correia e Silva minha entrada no movimento para a democracia. Bom, ele só pode ser de alguém que está cabeça, que está muito doente, está doente. Quem que conche Júlio Correia? Minimamente. Quem que conche minha propósito? Quem que conche maneira que me é cioso de minhas responsabilidades que teve dentro desse partido? Maneira que gira minha cabeça desde quando foi eleito deputado em 1991, passando por tudo que as funções, nunca mete minha cabeça em nenhum problema dentro de funções que exerce. Então, com essa cabeça ali levantada, a cabeça, ninguém que é capaz de apontar uma anormalidade nas várias funções que fazem na carreira. Então, falei isso alto e bom som. Então, hoje, assim, algum que essa cabeça ri, que se escreve, se prende. Nunca tem rabo de palha. Construir um nome com respeito para mim, com respeito para meus amigos, com respeito para a minha família, para meus filhos, para a minha mulher. Presa construção de uma carreira para que ninguém acabe apontando dedo uma cidade. Essa sabe. Essa sabe-me assim. Agora, para essa falar só para terminar, essa também é aquele carta. Aquele carta mais grave. E aqui, então recebo uma notinha, uma mensagem de meu amigo Álvaro, de António do Diego Correia, que está falando que você mode, que esse cara está aparecendo no Facebook. Ele está falando, mas Júlio Correia deve ser mais tempo para morrer conselheiro de primeiro-ministro. António do Diego Van Júlio, desde 2016, que está no Facebook. Portanto, não está admirado, mas isso, mas ninguém te admira. Por quê? Porque me está chamando aquele ala radical, pidesca, anacrónica, a revista, que toma conta de partido. Que ala é a ala da destruição. Portanto, essa é bem para partido para se bem ganhar eleições. Essa bem para bem destruir esse partido. E por isso, Júlio, talvez, Gustavo não sabe. Foi bom se eu mencionar aquele ponto. A mim hoje aquela carta de aquele senhor Lugero que está falando que devia largar partido desde 2016. Esse papai Mori foi consultor, no fogo, com um salário de 180 conto de pago para a MPD. É estranho. Então, queria perguntar, uma acusação que a sensata fosse na rede social, Emma foi conselheiro e assessor de primeiro-ministro Ulisses Correia Silva na trabalho que grave, na fogo. Ele é até grave. Para Modi leva a primeiro-ministro a desmentir publicamente. E o único que não chega. Não lê do chega na ponta em que o primeiro-ministro entra no jornal e que fala o Júlio Correia não é meu conselheiro e não é meu assessor. Quer dizer, tão caricato onde é que não chega. Agora, coisa diferente são trabalhos de consultoria. A mim é um técnico. Conselheiro e assessor tem que ser nomeado. Como é que serve um dirigente. Tem que ser nomeado. Portanto, se não fosse conselheiro ou fosse assessor, nomeação tem que sair. De alguma forma que está nomeando para esse cara. O que nunca acontece e nunca poderia acontecer. Militantes de partido, que esse que se até creem na meia, sabem aquela que acontece, nunca aconteceu. Trabalhos de consultoria. Bom, parece. Um técnico nacional.
É um técnico nacional, é consultor de agências internacionais, de projetos de Cabo Verde, em nome de Cabo Verde, mas consultor é do país. É pedir um estudo sobre tal matéria, construir uma equipa, se entendendo, mas Júlio Correia por integra equipa, Júlio Correia cadê? Mas para onde? Se é um técnico nacional, se pode fazer consultoria, totalmente foi consultoria. A propósito de polo universitário de Fogo. Bom, ali só tinha razões de sobra para participar dessa consultoria. Porque é fogo, porque assunto é fogo e eu comi também. Não foi com participa do concurso para integra uma equipa para construir termos de referência para instalação de polo universitário da região Fogo e Bravo. Júlio Correia integra uma equipa do UNICV, através de um vice-reitor de UNICV, que não trabalha termos de referência para instalação de ensino superior em Ilha do Fogo, para servir jovens de Fogo e Brava. Mas isso é crime. Então, depois de ter Júlio Correia ter sido corrido de partido, para que lá a radical que está peinar a cada ganhar, tio. Então tem que ir a gente na casa com o braço cruzado. A minha técnica superior me impõe trabalho. E se pessoas reconhecem as competências de consultor, mas me esteve no governo, me lança, enquanto Ministro do Trabalho, enquanto Ministro da Interna, vários trabalhos de consultoria no país. E maior parte, e agora tenho que dizer isso, de pessoas que fazem esse trabalho, e pessoas que tinham nada a ver com o PCV. Eram o quê? Homens com mérito, competência que está para ali. Antigos governantes, que têm mérito para desenvolver esse trabalho. Então, Júlio Correia, enquanto Ministro do Trabalho, nunca teve um assessor. Hoje, Ministro de Estado do Movimento para a Democracia. Mas para a que eu tenho que ir jogo. Sempre na Cabo Verde, para cartão de militante. Para a que nunca te apoie Cabo Verde, na primeiro lugar. Para a que PICV, essa ala radical de PICV, entra com essa versão peregrina e perigosa de redução em baixa de estatutos de titulares de cargos políticos, como se quem que foi membro do governo é um criminoso. Acabou de fazer mais nada. Quem que desempenha alto cargo nesse país está condenado a chegar na casa e que fazia mais nada para manter as revistas de meia tigela que está a chamar alguém cadê? Com falta de democracia. É que sabe, não? É mais, são estas razões que se afasta alguém do perímetro de partidos políticos. Essa revisão em baixa, estatuto de titulares de cargos políticos, me entendido, ainda repito, cartões de militante é que cartões de crédito, mas também não são cartões de débito. Militantes que até fica menos cidadão, nem que se perde direitos de cidadania, para morar em militantes de partido. Que pensa que se pensa assim? Nesse cresce, nesse bascolo. Portanto, que ali não tem que ser claro. Amor, cada vez que não aceita essa incursão antidemocrática que te reduzir a cidadania à cidadania política e partidária, o que pode aceitar? Cidadãos é de pleno direito. Cidadãos é que, antes de não ser membro de partido, nós é cidadãos cabo-verdianos. Agora, é preciso não ser democrata para não hoje a pessoas. Júlio, não volto a um outro tema que sai de muito debate foi a potencial, quando o presidente Flamengo rejeitava a nomeação de Felisberto Vieira como embaixador para Cuba. Para qual o presidente toma aquela posição lá? Porque esclareço uma coisa como ponto de partida. Minha questão é que a questão de Felisberto Vieira. É claro que Felisberto Vieira é um grande camarada. Bom, também ia falar o banco usa camarada muito, alguns, a ala radical
de PICV taxa, bom, nunca sabia, nem tenho 50 anos de PICV, nunca sabia se que palavra camarada está a fazer parte de espólio e com o patente registado de PICV na conservatória. Ninguém nunca Então, sabia, porque esse aprende não tudo. usa camarada, mas não. Sim, esse que é creio para morte, talvez, patente-se registado, nunca pôr e usa palavra camarada. E, Tá bem. que esse tipo de coisas, é igual, é interessante, mas tentei dirigentes estrangeiros dentro da minha família política que ainda chama de camarada. Como, acontece um pouquinho de bem resolvido, está proibido de fazer. Bom, esta vez a gente tem que brincar, como de. Mas é assunto sério, porque a cabeça é que está a pensar assim ainda. E a cabeça é que tem muita coisa para dentro que está direito. Palavra camarada é que é espólio de nenhum partido político. Palavra camarada que está registrado na conservatória em nome de nenhum partido político. Quer dizer, isso salvo seja. Agora, então é para a série partido que me devolve, camarada. Como é que te devolve, camarada? Se é espólio, é para me devolve, né? Quer dizer, tanto não chega nas situações bizantinas, Um bocadinho ridículo, né? absolutamente, não te fica nas situações bizantinas enfim, te descreve certas mentalidades, mas que se balança em relação a esse tipo de situações. Mas voltando à questão que era de que o que o que É o sobre coloco agora nomeação de Felisberto Vieira. sobre Felisberto Vieira. E a questão central é quem é Felisberto. E a questão central é, pegando naqueles argumentos que o Presidente da República põe riba mesa, quem está a chamar democratas tem que estar absolutamente discordante disso. É que é possível. Nós sempre não prendemos incompatibilidades é que esse lei fixe. Salvo seja, se cada dirigente que assume um posto resolve, acrescenta mais incompatibilidades às incompatibilidades que já decorrem da lei. Seria gravoso. Tem que ser que um dirigente político pôr a balança no sentido de falar, bom, de saber acrescenta um conjunto de linhas vermelhas para decide nomeia um embaixador. Mas quem é que lhe conferiu esses poderes? De onde é que vem aquele poder ali? Quer dizer, na Cabo Verde, quem que tem a responsabilidade de estabelecer critérios para nomear embaixador? É o primeiro-ministro ou o não, presidente? ninguém, não dá responsabilidades àquele que está na lei. Quem que responsabilidades maiores é do governo. Cada vez que o Presidente da República nega um nome proposto pelo governo, está a fazer uma sindicância política à ação do governo. E até tomar cuidado com isso. Porque o poder é do governo. Poder de propositura, poder de proposição é poder do governo. Agora, relações externas é uma matéria que o legislador cabo-verdiano andou muito bem. É uma matéria tão crucial que o legislador constitucional entende que devia pôr num quadro de necessário diálogo entre órgãos soberanos. E põe claramente para permitir Primeiro-Ministro e Presidente da República dialogar. Porque embaixador não representa partido político nem governo. Tem relações com o governo, tem relações com o chefe de Estado, poderá ter relações com o Parlamento. Sobretudo nesse mundo moderno em que a diplomacia é essencialmente diplomacia de caráter económico. Temos a diplomacia económica hoje em dia. Portanto, é preciso cuidar para que, no caso, assume mais competências e aquilo que a própria Constituição satanás. Me desde sempre, em fazer discurso no Parlamento, ainda recusa a ideia de embaixador político. Ainda chama que tem embaixador político. Tem embaixadores. Tem uns, naturalmente, que é de carreira, que deve ter privilégio, ou, se quisermos, prioridade nas nomeações. Mas Cabo Verde tende a avaliar a cada tempo, a todo o tempo,
qual a melhor personalidade que pode servir melhor Cabo Verde num determinado posto. E exatamente, porque quando o embaixador é que de carreira, é que tem experiência de carreira diplomática, o que sobressai, o que se deve enaltecer é um mérito. Agora anda a pergunta. E para sentir hoje, Cabo Verde que não é o embaixador, que tem mérito. Tudo tem mérito. Repara, por isso que tem embaixador é aquele homem ou aquela mulher que, num posto determinado e nas circunstâncias determinadas, ele tem mérito para representar com dignidade o Estado de Cabo Verde. Aliás, foi assim, tudo, sempre assim. Qual embaixador que serve na Portugal que é de carreira? Não ocorre hoje. 75 aqui bem para ali. Vamos, sempre não achamos Portugal. É um posto importantíssimo para nós. Trocas políticas, trocas comerciais, lógicas de cooperação, relacionamento entre as pessoas, histórico de ligação, a língua, sempre não entende que embaixador na Portugal é uma personalidade forte, capaz de incrementar diálogo e cooperação entre Cabo Verde e Portugal. Sempre não se escolhe. Se que não fazemos antes de cima. Juro, não reação disso, Flama, houve uma entrevista que o Flama Butacha, mas aquele ato de rejeição de filho foi um ato de vingança. Como é que eu falei aquilo? É notório e é sabido que entre Felisberto Vieira e Presidente da República as relações são más. E são más, ainda acrescenta, que houvesse provocado para Presidente da República aquele personalidade que hoje é Presidente da República. As coisas têm história de show, ele devem de longe. Esse não desde aquele tempo de divergência na disputa de liderança de PSV, me pensava, mas compor, mas fazer a base entre o governo. Princípio crucial, que depois arrasta PSV um conjunto de situações que teve até hoje, começa em 2011. Em 2011, a atual Presidente da República resolve impõe a Cabo Verde um candidato a Presidente da República. Uma imposição em toda a linha. Uma imposição que, inclusive, pretendeu humilhar um dos quadros mais proeminentes desse país, que é o Dr. Aristides Lima. Que sondagens, leitura da opinião pública, tudo falava, mas tinha condições de vencer eleições. Até aquele dia que o homem que se julgava dono daquilo tudo resolve formalmente ter um candidato. E ninguém cá ganha sem mim. Vamos aqui não tem medo dentro do partido de Feliz Cruz hoje. Estamos aqui tendo medo. Amigo, nunca tem medo. Nunca tem medo. Foi o princípio do fim. Imposição à força dentro desse partido de uma candidatura leva a clivagens, a divergências que esse partido que supera tem de hoje e que acrescenta com aquela tenebrosa direção que ganha partido no 2016, que não é partido a situação que está hoje. Nega isso e nega facto. E depois também fala de Júlio Correia e Santa de Júlio vai saber as coisas assim. Mas sim, como hora que eu tenho que barre lixo para debaixo do tapete? Como hora que nunca está claramente o que é que se acontece? Tendo medo de cozer. Militantes de partido têm que estar alerta. Eles têm que levantar para saber o que é que se passa. Bom, PCB é muito importante. PCB é muito mais importante do que a direção que está lá. O que está a resolver uma coisa? Que está levantando a autoestima de militantes? Que está galvaniza militantes? Que está acrescenta a PCB? Que está coloca a PCB na posição de partido que pode vencer eleições? Que catalisa forças vivas de Cabo Verde? Não põe cá fora discussões essenciais sobre Cabo Verde para liderar. Nada não está a fazer para o nosso tempo. Não tapou matérias de interesse nacional
E enquanto partido não tem lidera as questões nacionais lá para debate, junto de juventude. Quer dizer, uma direção que não faz nada disso. Aqui tem uma perspectiva persecutória de militantes, que afugenta o debate e a crítica do cenário político. E que impõe sempre a lógica do posso, quero e mando. Me está admirado que, envolvidos esses 6 anos, militantes de partido, então continua a atuar a situação ali. Mas é preciso um partido mais forte. É preciso lideranças mais fortes e mais consistentes. Mais democráticas, sobretudo. Mais dialogante, que sabe ouvir partido, dono de partido e militantes de partido. Então, se eu estou a falar de presidente de partido, ou que é núcleo de partido, é uma espécie de conselho de administração. Mas donos, numa empresa, quem é dono de empresa? É presidente do conselho de administração ou é acionista? Um partido também que é presidente de partido, que até fica mais militante de partido, como ele é presidente. Eu, um militante com mais responsabilidade, é verdade. É que fica mais militante. Donos de partido é militantes de partido. Mas por carga d'água. E que militantes da continuatura, direção que se posiciona esse grande partido para vitórias eleitorais. Isso, para mim, seria crucial fazer-se. Posiciona a PCV, trazendo o PCV para a centralidade do debate nacional, aumentando, galvanizando os militantes, a autoestima dos militantes. Nossa, e sempre no gaba de ter nesse partido militantes bons quadros, capazes, que te pensa Cabo Verde, que te põe Cabo Verde em primeiro lugar. Minha pergunta é: é hora de não balançar um bocado, não ser o único que não está, e não reflete se cima não está, não te posiciona a PSV para ser um instrumento útil a Cabo Verde. Yeah. Júlio, não se aproxima de quase que nas vésperas de eleições autárquicas importantes na Cabo Verde, de poucos meses, né? Butachama PSV se corre o risco de torna entra numa divisão com que as lutas internas ali e afeta-se a preparação para aqueles embates eleitorais que está para frente? Me tem a seguinte ideia: se PSV continua num processo competitivo interno bizarro, uma hora pensar estou contigo. Se PSV continua esse espaço onde alguém quer vencer alguém permanentemente, uma competição atroz, disputas a céu aberto entre militantes, uma degladiação estranha, mas isso é novo. Isso entrou em 2016. Entrou, curiosamente, com o discurso da democracia. Mas cá está a democracia. É assim, só se esquece uma convergência também é democrática. Cooperação também é democrática. Bom senso também é democrático. Reflexão é democrático. O contraditório é democrático. Só se esquece esse parâmetro. Não. É bem uma impetuosidade, uma arrogância estranha, mas sem autenticidade. Impondo o partido de novas regras. Um partido competitivo. Te lembram uns anos atrás, o PICV num ano fazer 4 ou 5 eleições. Mas que partido político que te aguenta fazer 5 ou 6 eleições internas, ainda para estar posicionado para vencer eleições lá fora? As pessoas entram, a sabiganha, eleições internas, sim, a sabiganha, lutadoras internas, combate a céu aberto, disputas ferrenhas, como se de inimigos se tratassem. Ao que está a sair de perímetro do PICV, foi combate lá fora. A galvaniza cabo-verdianos, bom, lei de escassez de força, lá no tapete. Aquele chip começa a ser trocado. Aí você vê que a Messi, as pessoas que entram em 2016, que introduziram essa lógica de combate a pessoas. Quem combate as pessoas, um dia fica sozinho. O PCB democratiza na CESAP, que ser um partido mais estendido.
um partido de todos. Repara, em 2016, a partir desta data, recuperou-se coisas absolutamente desaprovadas pela sociedade cabo-verdiana e pelos partidos políticos. Centralismo democrático. Nosso canto não revê estatuto de PICV, aí uns anos atrás. Não cria regiões. Qualquer pressuposto de criação de regiões era exatamente conferir partido maior autonomia local, conferir aos militantes e aos dirigentes de partido na cada ilha mais capacidade de representação política à escala regional de partido. Partido societário, de várias vozes, de vários protagonistas. O que aconteceu depois de 2016? Centralismo. Outra vez, as listas eram feitas no platô. Boi de fogo. Não, aquele não gosta dela. Não te apanha amigo. Mas o partido não. Nós não somos, não temos que ser amigos. Temos é que ser bons para vencermos as eleições. Escolha, quinta escolha, está escolhido para um determinado círculo eleitoral, é alguém que sabe vencer eleições. É que é o nosso compadre, o nosso amigo, ou alguém que não está trabalha junto, ou alguém que tinha ala, alguém que gosta dele. A partir é que assim. Bem, aquilo que foi introduzido dentro desse partido. E tudo alguém sabe que ali, e pera que pessoas cada vez descartado competências dentro desse partido em nome de compadrios ideológicas prebendárias que destruíram em absoluto valores, Júlio, fundamentos desse partido. então, independente de vossa posição, respeita aquele coragem que você teve, a ideia, enfrenta e expõe coisa que me melhora na PSV. Na Cabo Verde hoje tem pessoas que têm medo de expressar. Há muita coisa que me melhora, mas para ter coragem e não hoje você passa o ataque pessoal na região, mas aquela coragem de bola é respeitar e não está medo de ser imitado, mas não tem que pôr Cabo Verde à frente e fala coisa que seja mal aponta e coisa que seja direito dá parabéns e para melhor para multiplicar, mas nunca deve compactuar com coisas mariado só por interesse pessoal. Por isso, não dá a mim nunca tem uma posição ali, mas o fato de eu ter coragem de falar disso, é claro, merece respeito de todos nós. Dá-te uma Repara, pessoas que está repara uma questão simples. Repara aquela tónica de detratores tinha nome nas redes sociais. Esta coisa não é apenas lógicas partidárias, doenças partidarite. Agora, a pergunta é, onde é que está Cabo Verde nisto? Aquele que é pensamento desses escribas da última geração, que está depois no Facebook, da vilipendia minha bom nome, mas isto tem efeito bumerangue. Também, para mim tem coragem. Tem coragem, ainda tem medo. E és assim, naquilo que se está falando, também está na baita de recochete, e sabe também, mas está apanhando a chão para se pôr na mim. Tudo cabo-verdiano que consciente sabe uma coisa que está falando lá, está apanhando na chão para pôr na mim. E me está falando ali com o olho, não olho. Mas quem que conche Júlio Correia sabe que tem as causas e que tem os princípios. Agora, estou a gostar que pessoas, em vez disso, da coisa partidarite e aguda, e questões novas, há pessoas que nunca conchem as líderes de partido. Claro que está também amando de mãos invisíveis, de alguma cobardia de gente mais adulta que está no backup, que tem coragem, de bem para frente. Então, gostar para vir para terreiro. Mas da cara. Mas que deixa de só te manda alguns pessoas para o Facebook para denigrirem a imagem. Penso bem, penso da cara para o debate Cabo Verde. Mas interessa ressaltar só aquele aspecto ali. Ponto comum de críticos é pessoas que se padecem de doença de partidarite agudo, que está impedido de não venta, é que está conseguindo hoje a Cabo Verde. Ora, minha primeira visão é sobre Cabo Verde. Está ali na linha de todas as combates. Quem transigir em relação à democracia nacional é comigo mesmo. Vou estar aí.
Quem que fazer revisão em baixa dos cabo-verdianos é comigo mesmo. Colocar interesses particulares de partidos políticos à frente de interesses de Cabo Verde também é comigo mesmo. Não vou estar por aí. Vida política que até esgota na perímetros de partidos políticos. Yeah. Então, espera que deseja que haja mais Júlios Correias em qualquer partido para defender causas justas e causas de Cabo Verde e não põe, não está chamando de põe está menos partidário. Há momento de ser partidário, mas há momento de pôr Cabo Verde acima de tudo. Isso não falou, bom gesto é um gesto louvável. Não sei se você passa, se Churchill está caro, mas não sabe também uma boa pessoa, boi de fogo, a boa pessoa forte. Absolutamente. Aquele café de fogo é forte, né? Não sei se você consegue aguentar, mas você passa algumas pessoas estavam na mensagem da Franci, rapaz, e aguenta lá, mas não, está totalmente tranquilo, está na Sumbango, que tem mais alento e minha casa na Sumbango, e as músicas que está fazendo quase tudo ligam nas, a única que está nesse momento, portanto não está na paz, na tranquilidade, consciência tranquila. Júlio, já não está na fim, não sabia uma boa pessoa também muito querido ali na Merck, entre não só comunidade, mas também pessoas de fogo. Então, tinha exemplos, tinha eventos na passada também, amor que a pessoa demonstrou ali é incrível. Que mensagem que você gostaria de passar para a comunidade imigrante ali na Merck? Naturalmente, repara, mim, desde Beijo, quando eu era presidente de Câmara, pouco pessoas sabem, ou alguns que se lembram, quando decidi ser candidato a presidente de Câmara, está muito novo, está rapazinho. Infelizmente, ser presidente de Câmara, alguém que está na manual para a leitura, né? Alguém tem que ir prender lá, ou que alguém chega lá. E o primeiro pensamento foi para a Merca. Foi para a Merca, fala com a comunidade. Porque a comunidade cabo-verdiana, foguense, os cabo-verdianos, do modo geral, a Massachusetts é demasiado generoso. E é assim, mas essa tem causa de Cabo Verde, não é essa? Você pensa na Cabo Verde, outra coisa que passa na Covid. Não que militantes junta, militantes imigrantes, junta, para servir Cabo Verde. Não tenho uma busca sempre melhor exemplo de imigração. Durante toda a minha vida, meus maiores confortos, minha oxigênio, para a minha atividade política na Cabo Verde, vai sempre buscar na Merca, porque a amizade é genuína, a amizade é séria, companheirismo é grande, pessoas que estão na diapasão de Cabo Verde. Claro que esses partidos políticos, a defesa desses partidos, mas o que assunto é Cabo Verde, tudo é magnânimo. E aquele 4 de julho foi um exemplo disso. Tudo ali em todo o perímetro. O partido político estava lá. Uma grande confraternização que alguém de mau gosto resolve outra foto para fazer política. Portanto, está a chamar minha palavra é de um grande agradecimento. É de um eterno agradecimento a meus amigos de imigração e toda a imigração. E não estou sempre junto. Júlio Correia que afasta defesa de interesses de Cabo Verde, de interesses cabo-verdianos. O que assunto é Cabo Verde, me repito, nem está dentro. Está dentro para não fazer política cidadã, aqui, até para não mostrar partidos políticos. Tudo isso. Mas demandas e aspirações de cabo-verdianos que estão lá fora, que está a ser traduzido para essa ação política no interior de cada um desses partidos políticos. Demanda que está lá fora está muito mais grande. Anseios que estão lá fora são muito mais chill. Cabo-verdianos merecem um outro nível de conforto. Cabo-verdianos merecem lideranças que têm mérito, que é capaz de interpretar que fundamentais pelos quais Cabo Verde deve luta hoje. Partidos políticos, certifica fichar, certifica entrópico, certifica a discutir entre eles. Partido político que discute sem cabeça, que existe. Porque o partido político só te realiza da demanda social. Eu não tenho que ir lá fora para falar. Bom, ali está discutido, gente está descontente, para morrer
e tem problemas de agricultura. Muito ouve, muito ouve o que é que está falando, muito transforma aquele demanda lá numa política pública, muito colocar na agenda de governação. Portanto, se nunca for capaz de interpretar a demanda de povo e transformá-lo em políticas alternativas, nunca se sirve Cabo Verde. Portanto, partidos políticos da Cabo Verde ficam todos escutos às cabeças. Quem que te entra, quem que te sai? Se um fala sim, o outro está falando não. Bom, tudo aquilo que é binário, tudo aquilo que é 5, não, certo ou errado, complexo de desaparece. A complexidade catapulta, resolve com 5 não. Usa ZK, preto com branco e arco-íris. Claro. Eu tenho que discutir coisas mais aprofundadas. E não naquela lógica de binária de o que um fala sim e o outro fala não. Portanto, tentar chamar partidos políticos tradicionais da Cabo Verde, presta atenção, que estão demanda lá fora, que está com acolhimento em termos de políticas públicas no interior desse partido. E muita água vai passar debaixo desta ponte no futuro. Júlio, muito obrigado pelo tempo e disponibilidade. Então, desejo sucessos na boa carreira política e cívica e também nos estudos. E Força Vita tem porta sempre aberto para vós e qualquer um que queira vender a sua opinião e passa mensagem para a comunidade e que tudo, se me falou, desejo de bom melhor, continua na boa caminhar à frente. Uma nota final para a Força Cívica. Talvez não se saiba, mas a mim é um seguidor de muitos anos de Força Cívica. E também eles construíram um quadro e um percurso de respeito. Porque percurso para ganhar eu gostaria, mas também com defesa de causas. Não te acompanha a dimensão cultural cheio de Força Cívica. Preocupações com o Cabo Verde. Não, sem alinhamento doentio com esta ou aquela outra facção política ou partido político. Uma linha de orientação extraordinária. De seguir Força Cívica de longe, há muitos anos. Não tem que deixar aquela palavra ali, porque nem sempre plataformas que está criado para isso gostaria. Eu está no desalinhamento com o custo por bom nome de pessoas, aceita anonimato para fazer textos que ninguém sabe quem escreve. E me queria agradecer os contributos para Cabo Verde. Força Cívica também está nessa luta por Cabo Verde. Para denunciar naturalmente o que é errado, mas para enaltecer aquilo que está direito. Portanto, não queria deixar essa palavra final ali, porque também os deve continuar nessa linha, e talvez seja por isso também que Força Cívica é uma plataforma que eu credenciado na Cabo Verde, nos Estados Unidos e mesmo na Europa, tem ouvido elogios em relação a esse trabalho. Portanto, um agradecimento e para mim foi um prazer enorme estar conhoso neste programa hoje. Muito obrigado, Júlio. Te agradeço bastante. Palavras lindas e não te tento seguir os princípios de Cabo Verde acima de tudo, sempre. Obrigado e estamos juntos. Cabo Verde no coração. Cabo Verde no coração.